porquanto me deixaram e alienaram este lugar. Nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá encheram este lugar de sangue de inocentes. Ao invés de estar servindo ao Senhor Deus, servindo a palavra dele, obedecendo a palavra dele, acabam obedecendo a palavra do falso profeta, a palavra do filho do pecado, os pastores, que é usado pelo anticristo para ficar pregando. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Não vai vir a fé por estar pregando sobre a vida dos outros, sobre a sua própria vida. É a palavra de Deus. E nesse local onde as pessoas iam porque achavam que Deus está lá, mas Deus não está, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, as pessoas pela mentira acabavam indo naquele local e lá não ouviam a palavra de Deus, não liam a palavra de Deus. E por achar que ali é um emprego, porque só iam lá para bater ponto, iam lá, batiam o seu ponto e achavam que seu compromisso com Deus estava feito, quando chegavam em suas casas, no seu cotidiano, não vinham se alimentar da palavra, não vinham ouvir a palavra, não fazia nada. E por não se alimentar da palavra, não adquiria o conhecimento para obedecer, porque a palavra diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E qual é o conhecimento? É da palavra dele. E é ele mesmo que ia dar o conhecimento, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer aqui na terra. Nos abrir a palavra para nos dar entendimento, e esse entendimento nos liberta, porque a palavra diz que a nossa fé nos faz vencer o mundo. E a fé é o entendimento que vem do alto. Esse é o dom de Deus, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, vai viver do entendimento. Mas lá, nas quatro paredes, nas igrejas, onde erroneamente chamam de igreja, mas não é, é as quatro paredes, eles ensinam através das palavras deles, né, que são as palavras do anticristo, Satanás, que é para você ter uma vida próspera, que é para você orar para esse Jesus, né, o Deus desse mundo, porque se orassem verdadeiramente para o Filho de Deus, estariam orando por salvação, santificação, uma vida no Espírito. Mas como oram para Jesus, pedem um casamento melhor, pedem cura, pedem prosperidade, carro, casas, um emprego melhor. Sempre as suas orações estão voltadas para este mundo, para uma vida neste mundo. Por quê? Porque aprendeu do espírito do anticristo a viver nesse mundo. Tudo que sai da boca daqueles homens ali é referente a este mundo, não é referente ao reino dos céus. E Al-Rushd já tinha falado, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E a comida do homem é o que ele fala, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. E o que saiu da boca do Eterno está aqui, ó, na palavra de Deus. Por que você não veio se alimentar? Não tinha ninguém te impedindo de vir ler a palavra de Deus. Mas você confiou no homem, e a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Ainda que você ouvisse ele lá, por que você não veio conferir aqui? Por que você não veio tirar as provas para ver se aquele homem estava falando corretamente? Porque o Senhor já disse que nos últimos dias ia vir os falsos profetas. Ele alertou, ele disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas vocês não se acautelou, deixaram se enganar. Não vieram aqui para a verdade é a palavra dele. Aqui não contém mentira. Então o que está falando aqui, no que acabamos de ler, é que eles seguiam a outros deuses. E quem são esses outros deuses? É a sua carne. Quando você obedece às suas vontades, os seus desejos, os seus sentimentos, você está sendo guiado pelo príncipe da potestade do ar, como diz a palavra. Porque é ele que guia este mundo. É eles que coloca, eles quem? Os demônios. É eles que coloca a vontade, o desejo, o sentimento e o pensamento. É assim que ele domina o corpo e conduz a pessoa para fazer a vontade deles. Então, quando você obedecia essas coisas, você estava obedecendo os deuses falsos, os demônios. Ele estava guiando o curso da sua vida. Você estava no seu mundo aí, no seu mundinho, nas suas vontades, nos seus desejos. Esse mundinho ao qual você servia era um demônio ao qual você estava obedecendo. Ele estava sendo seu Deus.
É aquela questão assim, né? A palavra diz assim: se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo se humilhar e orar, deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, que doença é essa da terra? O demônio é a doença. Por isso que Yahushua disse: eu vim para curar os doentes, porque os sãos não necessitam de médico. Então, quando a pessoa vem buscar o eterno, pela salvação, pela vida eterna, ela está vindo buscar a cura, a libertação dos demônios, porque os demônios é a doença. A doença. A doença da alma são os demônios, que é a condenação da alma ao lago de fogo. E quando o irmão falou o curso desse mundo, não é esse mundo aí, essa forma que você vê aí, o agir da vida na terra. É o seu mundo, é sua vida, é como você vive, tem a ver com os seus entendimentos. Isso é interno, é algo seu, é o seu mundo, a sua vida. É igual quando disseram uma frase por aí: o seu mundinho, fique aí no seu mundinho. Então, o príncipe da potestade do ar, o anjo caído, Satanás, ele trabalha no mundo inteiro de uma forma geral, fora, através da comunicação. E tudo que ele tiver de meio, de forma de lhe atrair para o mundo aqui fora. Você participar do que ele quer que você participe, você fazer o que ele quer que você faça. E além desse envolvimento seu, nesse mundo aqui fora, ainda tem o seu mundinho lá dentro, onde ele comanda o seu mundinho, a sua vidinha, através dos seus sentimentos, através do seu entendimento, através de vontades, através de desejos e através de pensamento, que é o comando de voz, aonde o demônio controla o corpo e manipula o corpo. E você, alma vivente, tem uma única consciência por onde você pode ouvir o eterno. Mas se você se atentar à consciência, porque você não agir, não fizer nada e apenas no curso do demônio dentro de você e no rumo do demônio fora de você, como você vai escapar à consciência? Se você deixar o demônio levar o seu corpo nas condições dentro o que ele quer e nas condições fora o que ele quer fazer, como consciência, você escapará do juízo eterno, da condenação eterna. Como? Então, consciência, por todo esse entendimento que você está tendo, todo esse conhecimento que você está recebendo, é a condição de você ter domínio sobre a sua vida. É a condição de você ter domínio sobre o seu corpo. É a condição de você se levantar e sair do julgamento, do juízo, da condenação eterna. Porque esse demônio, agindo no seu corpo, no seu mundinho, interno e externamente, só vai lhe levar para o julgamento eterno, para o juízo do eterno, e você ir para o lago de fogo, a sua segunda morte. Então, consciência, faça desses dois canais e a sua palavra o julgamento para a sua vida, a sua escolha e a sua decisão. A reconciliação com o eterno, receber o Espírito Santo, o reconhecimento dos seus pecados, a confissão dos seus pecados, arrepender e se reconciliar com o eterno. Você só tem essa chance, se reconciliar com o eterno. E pelo Espírito Santo, você faz a reconciliação, aonde ele vai te mostrar os teus pecados, a tua vida errada, o que você tem que abandonar, o que você tem que deixar, o que você tem que largar. Então, se você quer uma reconciliação com o eterno, você vai obedecer ao Espírito Santo. E pelos canais, o Espírito Santo te alcança. Pelos canais, o Espírito Santo te alcança. Entra no teu mundinho, invade o teu mundinho. Não na condição de invadir, com a tua permissão, tu ouvindo os dois canais. Então, a questão de invadir é porque para os que estão aí, fazendo parte do seu mundinho, o Espírito Santo não precisa pedir permissão para eles. É você que dá a permissão para o Espírito Santo. É você que vem para os dois canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. É você que vem ler a palavra. Então você dá permissão ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é que põe os invasores
para correr. É o Espírito Santo que expulsa os invasores, mas dependendo da sua decisão, da sua escolha, permitir que o Espírito Santo entre em você. E o Espírito Santo vai limpar a casa, mostrando os seus pecados, mostrando sua vida errada, mostrando a sua condenação, porque é o seu pecado que lhe condena. Então o Espírito Santo vai tratar dos seus pecados, da sua vida errada, que vai lhe condenar ao lago de fogo, a segunda morte. E o Espírito Santo vai ter a permissão sua para limpar a sua vida. E você vai concordar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz a limpeza do seu corpo, expulsando tudo que é demônio da sua vida. Mas, pela participação da palavra, dos dois canais, e você querer, você concordar, você aceitar, e você querer obedecer ao Espírito Santo. Aí o Espírito Santo ajuda você a se limpar, e você receber as vestes novas, as roupas limpas, que você poderá participar do casamento do noivo como convidado e entrar nas bodas da festa do Cordeiro. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Para o povo mundano, esse queimar os filhos a Baal aqui são os abortistas. Estão oferecendo os filhos aos demônios. Quando também que você vai cultuar lá nas igrejas, você está acreditando naquele homem. Aquele homem é o seu Senhor. Baal significa Senhor. Você está confiando a sua salvação naquele homem. E aquele homem está levando você e seus filhos para o lago de fogo. Queimar no fogo. Queimar no fogo. Porque você está levantando o orgulho do espírito que está naquele homem. E ele vai te levar ao lago de fogo. Que aquele sacrifício que estão fazendo ali é para Baal. Não é para Deus. Porque o homem lá inventa qualquer coisa para fazer, vocês vai e acreditam, nem pesquisa na palavra de Deus se realmente é de Deus aquilo. Vai lá e acredita nele e faz. Então todo sacrifício que você está fazendo é para Baal. É para ser queimado, para Baal. É para aquele espírito ali, que ele vai ser queimado. E as outras pessoas que estão também ouvindo esses homens aí e não estão ouvindo a palavra de Deus, nunca que o Mashiach, o Filho de Deus, vai ser gerado dentro de você para você se tornar uma nova criatura. Aquele que é dirigido pela palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Mas antes você está sendo guiado pela palavra daquele falso profeta e guiado pela sua própria carne, conduzindo e os dois estão te conduzindo ao lago de fogo. E levando seus filhos para queimar no fogo. Lago de fogo também para os filhos. Isso mesmo, porque o que você aprende lá com o falso profeta, ou o espírito do anticristo, você passa para os seus filhos. Aquele homem lá não revive vocês pela palavra de Deus, e vocês mortos vão ensinar a morte para os seus filhos. E assim, essa maldição vai passando de geração em geração, até que chegou nos dias de hoje, a qual é a última geração. E se vocês não reviverem pela palavra do Altíssimo, vão ficar aqui na terra quando acontecer o arrebatamento, não vão subir. O Espírito Santo quer falar uma coisa, tipo assim, vocês observem o cúmulo do absurdo da religião. Como que um pai, uma mãe, leva o seu filho para jogar no fogo, para queimar o seu filho, o seu recém-nascido, o seu bebê. Analisa com o Espírito Santo, raciocina se vocês têm raciocínio para analisar. Tem condições de uma coisa dessa? De uma consciência que raciocina, que analisa, que faz uma análise racional de si próprio. Levar um filho para queimar e não sentir nada, não sentir nenhum remorso, não ter nenhum tipo de sentimento de remorso. Tem condição de uma consciência ter uma atitude dessa, sem um remorso de arrependimento? Tem condição? Analisa com o Espírito Santo, tem condição? Se vocês têm consciência, se vocês são anjos arrependidos, analisa com o Espírito Santo, raciocina com o Espírito Santo. Esses pais não tinham remorso? Esses pais não tinham consciência para arrepender? O que o Espírito Santo quer dizer com isso? Eram anjos caídos que faziam isso com seus filhos. Porque anjo caído, como o Espírito Santo já falou, que os anjos caídos nascem nessa terra em um corpo de carne. Então, o anjo caído não tem consciência
É por isso que aquele corpo, que é um anjo caído aqui na terra, vivo, caminhando, é um anjo caído porque não tem alma, não tem consciência. Só tem consciência, só tem alma, anjo arrependido. Mas os anjos da rebelião que morreram e viraram demônios, eles não têm consciência, eles não têm alma. É por isso que eles não têm salvação, não têm vida eterna. Então vocês viram de onde partiram as religiões, quem trouxe a religião? Os anjos caídos. E no passado, eles tinham o cúmulo do absurdo de matar uma criança queimada no fogo, oferecendo a quem? O anjo caído Lúcifer. Vocês viram que absurdo? Do que um anjo caído é capaz de fazer, e ele não tem remorso, ele não tem arrependimento, porque ele não tem consciência, não é uma alma vivente, é um anjo que participou da rebelião e morreu, a morte eterna. É um demônio morto, naquele corpo de carne caminhando na terra, vivo. Hoje vocês têm noção dos que praticam atrocidade, crimes cruéis, maldades terríveis, e eles não se arrependem. É os mesmos que queimavam as crianças vivas para Baal, os mesmos. Então, quem trouxe a religião com seus atos de criminalidade, porque era uma prática horrível queimar uma criança. Então hoje vocês veem os macumbeiros sacrificar pessoas para as entidades, anjos caídos. Esses que trabalham na linha de frente com o anjo caído, que ele chega até a condição de dizer que conversou com o anjo caído, foi lá no inferno, fez uma palestra com ele, tomou um café com ele, são anjos caídos. Quando vocês verem esses testemunhos desses que fizeram atrocidade, falando que se converteu, na religião lá do anjo caído, na religião cristã evangélica, do anticristo, a apostasia, foram lá que eles se converteram. Eles nunca vieram trazer a palavra para vocês e dizer que tem o Espírito Santo e pelo Espírito Santo eles são obedientes à palavra. Eles nunca trouxeram obediência à palavra para eles obedecerem, ou qualquer um que ouve eles obedecerem. Eles vêm com um testemunho vazio, um testemunho falso de quem eles eram lá com o anjo caído e eles são hoje com o anjo caído. Que diferença fez na vida deles? Eles não obedecem à palavra, porque anjo caído não obedece à palavra, anjo caído não tem salvação, não tem vida eterna. Então que diferença fez? Eles vêm com essas conversões que Satanás que manda eles vir contar essas conversões deles. Porque eles ficam na apostasia, eles ficam com o anticristo, eles ficam com Jesus, Lúcifer, Deus Sol. O que mudou na vida deles? Que diferença teve na vida deles? Essa conversão deles. Eles são anjo caído. A religião é para os anjos caídos. Então eles vêm com seus testemunhos falsos de vida transformada. Transformou o quê? Parou de usar droga, parou de fumar, parou de beber. E a obediência à palavra, e a consagração à palavra, e o Espírito Santo, e o novo nascimento, e a mente renovada, e o entendimento do eterno na mente dele. Vocês viram na mente de algum aí? Vocês viram eles caçar dinheiro, contando testemunho lá na sinagoga do anjo caído. A palavra diz que ele se torna 2 vezes filho do inferno. Eles já eram de Satanás, anjo caído. Aí agora ele se converte para quê? Continuar anjo caído? Não, ele se converte com um propósito. Enganar os anjos arrependidos e levar para o covil deles, com seus testemunhos falsos, seus testemunhos de falsidade. Todo anjo caído que se converte é na igreja do Lúcifer, é lá na apostasia. Nenhum anjo caído vem para a palavra do Eterno, vem para o Espírito Santo, nenhum. Porque não tem condições deles vir. A palavra não entra neles, a palavra não vai salvar eles. Eles não vão entender a palavra, eles não vão obedecer a palavra. Eles são trevas, eles estão mortos. Então a conversão deles é lá no covil do anjo caído, Jesus. É lá no curral do anjo caído, Jesus. É nas sinagogas de Satanás, o anjo caído de Jesus. A conversão deles não passa de lá. E eles viram um comerciante fazedor de dinheiro.
Agora sai testemunhando para todo lado a convenção falsa deles no prostíbulo do anjo caído Lúcifer, Jesus. E agora é a profissão deles, sair ganhando dinheiro com o testemunho deles. Esses anjos caídos, que vêm com testemunho que Jesus libertou eles, não é verdade. Anjo caído não tem salvação, não tem vida eterna. E um anjo arrependido, que o Eterno libertar e ficar lá no covil, seguindo exemplo de anjo caído, vai para o mesmo lugar que anjo caído vai, lago de fogo. Porque o anjo arrependido, que o Eterno libertar das bestas, dos anjos caídos, da religião dos anjos caídos, é para vir para a palavra. O Eterno não manda nenhum ir para os prostíbulos do anjo caído. É a palavra. Por que anjo arrependido? Se realmente a sua libertação foi o Espírito Santo que te libertou, não vai te mandar para esse covil, não. Não vai te mandar para a perdição. Não vai te mandar para os demônios. Como é que o Espírito Santo, anjo arrependido, liberta você do demônio e manda você para os demônios tomar conta de você? Isso é sábio? Por que o Espírito Santo agiria assim? Então, anjo arrependido, sendo você um anjo arrependido, não é se, sendo você um anjo arrependido, o Eterno te libertou, o teu direito é vir para a palavra, para as escrituras, receber o Espírito Santo para ser obediente à palavra. Agora, sendo tu um anjo caído, se passando pelo anjo arrependido, tu não vai muito longe, porque a tua máscara cai. Tu vai lá para o covil do anjo caído, Lúcifer, Jesus. Tu vai lá para a sinagoga dele. Tu vai para a apostasia, o império do anticristo. Essas placas e portas de igreja, essas denominações, é para lá que tu vai, tu não sai de lá. Porque lá é o teu lugar. Lá não tem salvação, lá não tem vida eterna. Lá é a religião que o anjo caído criou para vocês. Enganar os anjos arrependidos, levando eles para lá. Porque o lugar dos anjos arrependidos é a palavra do Eterno, é o Espírito Santo. E agora os dois canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. Então você, anjo arrependido, você se converteu de alguma forma, o Eterno te encontrou, o teu lugar é as Escrituras Sagradas, o teu lugar são os dois canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. O teu lugar não é a sinagoga do anjo caído, Satanás, Jesus. O nome é Yahushua do teu Salvador, não é Jesus. Agora, anjos caídos, com testemunhos falsos, igual às libertação falsa, o lugar dele é lá nos covil de Satanás mesmo, do anjo caído de Jesus. E ganhando dinheiro com os testemunhos fabricados deles, porque o Espírito Santo não libertou nenhum anjo caído, nenhum. Esses testemunhos são fabricados. É igualmente aquele negócio de quase morte. Ali também é uma fabricação de Satanás, quase morte. Então, anjo caído liberto é fabricação de Satanás, quase morte. Anjo caído liberto é fabricação de Satanás. Quase morte é fabricação de Satanás. Satanás fabricou tudo isso. O Espírito Santo está esclarecendo tudo. Não vai ficar mais ninguém inocente. Não vai ficar ninguém inocente. Vai saber toda a verdade. Porque o Espírito Santo veio para desmoronar a apostasia, quebrar a apostasia. E o Eterno está vindo para pôr abaixo o sistema do anjo caído, o reino do anjo caído, o reino da ciência do bem e do mal. O Eterno está vindo para derrubar esse sistema, revelando tudo, para pôr em liberdade os anjos arrependidos. Então, testemunhos de anjo caído, eles não saem da apostasia, eles ficam na apostasia, eles vão para a apostasia. Anjo arrependido que o Pai encontrar, é anjo arrependido, então vem para a palavra. Não vim para a palavra, vai seguir os anjos caídos e vai para o lago de fogo com eles. Então o lugar de anjo arrependido é na palavra. E nos dois canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. Esse é o recado que o Espírito Santo manda para anjo arrependido. Porque o Espírito Santo não tem parte com anjo caído, nem libertou anjo caído nenhum. É por isso que eles têm a igreja deles do jeito que eles querem, como eles querem, e eles fazem o que eles querem na igreja deles. Eles vão para as paradas gay deles, eles montam as suas igrejas de homem com homem, que pode casar homem com homem, eles montam as suas igrejas, pode casar homem com homem, mulher com mulher, eles montam os seus shows gospel, seus cantores gospel, suas cantoras, tudo isso aí é um covil de Satanás. Tudo isso aí são a besta.
É a segunda besta. A igreja evangélica é a segunda besta. A igreja católica é a primeira besta. Pronto. O Espírito Santo resumiu de uma única forma. Primeira besta, igreja católica. Segunda besta, igreja evangélica. Bestas são os demônios. Impérios de demônio. Começaram na igreja católica, terminaram na igreja evangélica. O império do anticristo. O império do anticristo. Império da igreja católica. Poderio de prender a palavra e trazer uma única religião. E perseguir os fiéis que conheciam a verdade. Segunda besta, império do anticristo. Tudo que acontece nessas igrejas evangélicas cristãs é o império do anticristo. Segunda besta. Anjos arrependidos que estiver no império da besta. Primeira besta e segunda besta, igreja católica, igreja evangélica cristã. O lugar de vocês é nas escrituras sagradas. O lugar de vocês é nos 2 canais. Espírito Santo ministra azeite na lâmpada. Vocês não têm saída. Vocês não vão encontrar a salvação, a vida eterna, aonde vocês estão, nesses 2 covis. Vocês vão encontrar aonde o Espírito Santo disse. A palavra e os 2 canais. Obedeçam ao Espírito Santo e venham se reconciliar com o Eterno. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Quando vocês vão para aquela sinagoga, ali vocês estão indo para o vale da matança. Ali só tem gente morta ali. Ali está os anjos caídos. Ali está o que a Bíblia chama de joio. É eles que vêm pregando a palavra de Deus, que pegaram a palavra de Deus para eles e botaram da forma deles. E falam o que quiser lá e vocês aceitam. Deixa o Espírito Santo falar mais uma coisa. Quando o foco fica muito em igreja católica, igreja evangélica, dá a impressão que vai salvar só esse povo e o Eterno vai tratar só com esse povo. Não. A igreja católica, a igreja evangélica é uma religião tanto outra como o islamismo, como o budismo, como o espírita, como o candomblé, como umbanda, como quimbanda, que mais? Como hinduísmo. Vocês estão entendendo? Olha, o Eterno não vai tratar especificamente com a igreja cristã evangélica. Apenas ficou tratando por causa da salvação que eles se dizem salvos, ou buscar a salvação. Então hoje, no dia de hoje, no tempo de hoje, o Eterno trata com todas as religiões. O foco fica mais para essas 2 igrejas por causa do nome de receber a palavra como Salvador e Libertador, ter a palavra do Eterno. E as outras religiões não têm a palavra do Eterno. Então, o foco ficou nessas 2 por causa da palavra do Eterno. Mas a condição da salvação, da vida eterna, não está excluída unicamente a essas 2 religiões. Apenas fala muito delas pela condição a qual uma prendeu a palavra e agora a outra se desdona, que é a primeira e segunda besta. Então, o nível o qual o Eterno se encontra é de essas 2 igrejas. São 2 religiões também. É a religião católica, é a religião evangélica. Então, quando o foco fica nessas 2 religiões, é porque as 2 pegaram a palavra do Eterno para si, tomaram a palavra do Eterno para si. Elas não tomaram o Salvador para si, porque elas não buscam a salvação. Elas tomaram a palavra para si. Então, quando o foco fica baseado nessas 2 religiões, é por causa da palavra. O que elas fizeram com a palavra? A primeira besta católica, prendeu a palavra para ter o poder e o domínio. E trazer o anjo caído como Deus. Mas ele já era Deus na antiguidade. Ele já era Baal. Já era o Deus Sol. Então trouxe agora a forma de salvação Jesus. Então por isso que
está muito assim centralizado nessas duas. A forma como eles trouxeram a palavra, manipulando, controlando e dominando a palavra. E tomando a palavra para si, tornando a palavra presa sua. Então, primeiro foi a católica, depois a evangélica. Então, está citando muito o nome dessas duas religiões, porque elas tomaram a palavra para si. Tornaram a palavra únicas e exclusiva delas. Mas o nível que se encontra a salvação que o Eterno quer trazer, essas duas igrejas agora, elas são apenas duas religiões, como a Umbanda, o Candomblé, como o budismo, o islamismo. Ela não passa de uma religião. O Espírito Santo agora não deixa mais a palavra no poder delas, no domínio delas. Elas não têm nada. Elas não têm parte com a palavra. Elas não têm envolvimento com a palavra. A palavra não pertence a essas duas religiões. Essas duas religiões, elas são comerciantes, elas são negociantes. Elas têm também o anjo caído como Deus, o Deus Sol, Baal. Elas também têm Baal como Deus. Só que o nome Jesus mudou o nome Baal para Jesus. Então elas são duas religiões como outras qualquer. O Eterno não tem o menor compromisso com elas duas. O Eterno não tem parte com elas duas. O Eterno não está nesse meio delas duas. São duas religiões como outras qualquer. Apenas se apossaram da palavra do Eterno. Tornaram exclusivas a palavra do Eterno, porque elas não esperam Salvador em lugar nenhum, elas não buscam Salvador em lugar nenhum, elas não buscam vida eterna, elas não buscam salvação, elas são comerciantes, elas têm um negócio, elas têm um comércio, elas desfrutam da palavra. Uma condição de prender as pessoas, ter o domínio, ter o controle das pessoas, trazer as pessoas presas. É a mesma coisa que a Igreja Católica fez. Quando ela prendeu a palavra, foi para tomar o domínio, o poder, a autoridade, manipular, dominar e controlar as pessoas. Então agora é a vez da segunda besta. A segunda besta é a igreja cristã evangélica. Então eles também seguiram o exemplo da católica. Eles tomaram para si a palavra. Eles fazem comércio. Eles fazem negócio com a palavra. Eles tiram proveito da palavra. E eles tornam também as pessoas que estão lá no seu cativeiro, lá nos seus currais trancados, eles também tiram proveito e vantagem dessas pessoas, aonde eles mantêm essas pessoas cativas, essas pessoas presas, essas pessoas dominadas, controladas e manipuladas por eles. Quando eles trouxeram os seus pastores da teologia, os seus pastores que têm curso de teologia, eles trouxeram os seus renomados, os seus homens de nome, porque quanto mais diploma um homem desse tem, quanto mais conhecimento um homem desse tem, mais ele fica importante, mais ele fica grande, mais ele fica famoso, mais ele tem possibilidade e facilidade de tirar o dinheiro das pessoas. Então, unicamente essas duas religiões, evangélica e católica, o único propósito, o único intuito delas duas, desses príncipes, esses demônios que se instalaram nessas igrejas para tomar esses impérios grandes, conforme o anjo caído é o Lúcifer, é o cabeça, é o que comanda tudo. Então esses príncipes, esses principados, eles tomaram essas duas igrejas como referência de salvação, vida eterna, mas não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com a palavra. A palavra é apenas um comércio, a palavra é apenas um meio de tirar dinheiro das pessoas, de manipular e controlar as pessoas e dominar as pessoas através do medo, porque os demônios sabem como manipular e controlar as pessoas através do medo. Então essas duas religiões da salvação, do Salvador, é uma fachada, é uma farsa. Eles usam a palavra do Eterno apenas como uma farsa. Eles são uma farsa. Mas o Espírito Santo liberta a palavra dele, desses demônios, fundadores da igreja evangélica cristã,
e fundadores da Igreja Católica, o Espírito Santo remove a palavra do meio deles, porque eles não têm nada. Eles não são dono da palavra. Eles não podem usar a palavra como massa de manobra para controlar ninguém, manipular e dominar ninguém, para tirar proveito da situação e serem sustentados por esse povo que sustenta eles. Hoje o Eterno tira o alicerce deles, a escada que eles subiram, o que sustenta eles lá em cima. Todas essas pessoas que são manobradas por esses teólogos que foram estudar na palavra um meio, uma forma, um jeito de manipular, dominar, controlar e trazer as pessoas presas, dominadas. Então, hoje, nesse dia de hoje, o Espírito Santo quebra essas escadas, as quais eles subiram para estar no poder, para estar no domínio, para estar no comando, para poder, de lá de cima, conforme suas faculdades de teologia lhe formaram o poder de manipular, dominar e controlar. Hoje o Espírito Santo quebra essas escadas e eles despencam de lá de cima e não tem mais sustentação para eles, não tem mais alicerce para eles, não tem mais base para eles, não tem mais em que eles se sustentar, não tem mais em que eles ficar em pé, não tem mais em que eles se manterem de pé, porque o Espírito Santo tira a base de sustentação deles, tira o alicerce, tira os anjos arrependidos, que é quem sustenta eles, no seu poderio, nas suas plataformas, nas suas bases de sustentação. Mas os anjos arrependidos sustentam eles por falta de conhecimento, pela ignorância. Porque assim como o governo quer manter as pessoas burras, ignorantes, para eles dominar mais, assim também os da religião, os demônios da religião querem a mesma coisa. As pessoas burras, ignorantes, unicamente ouvindo eles, aprendendo eles, a base é eles, sabe unicamente o que eles querem que elas sabem, que elas fiquem sabendo, unicamente o que quer que elas entendem. Elas têm um limite, porque elas não podem subir o nível de conhecimento. Elas subir o nível de conhecimento, vai derrubar eles, vai tirar eles da base de comando, vai tirar eles do controle e do domínio. Porque aquele que entende, aquele que conhece, não quer ser dominado, quer dominar. Então a base de sistema de controle do mundo é o conhecimento. Aquele que tem conhecimento manda, aquele que não tem é pisado. Mas hoje o Eterno elimina essas bases. Elimina essas bases que estabeleceu o sistema. O que tem conhecimento manda. O que não tem é mandado. O que não tem é dominado. Hoje o Eterno, nesse dia de hoje, o Eterno leva a palavra, o conhecimento exato, a base exata, a estrutura elevada, a rocha, a pedra de sustentação, o nível inabalado. Para os anjos arrependidos ter o conhecimento do Eterno. Os anjos caídos ocultaram dos anjos arrependidos o conhecimento terreno. Para os anjos caídos dominar, manipular, controlar, e os anjos arrependidos servir de escada para eles subirem, e de lá de cima manter o controle, manter o domínio, manter o comando, e o anjo arrependido ser apenas o manipulado, o controlado, o dominado. O que não manda é mandado. Assim como os anjos caídos ocultaram dos anjos arrependidos o entendimento terreno, que é um alicerce falso, é uma construção na areia, onde quando vem o vento, a chuva e bate contra aquela casa, essa casa cai e desaba. Porque nem os próprios que têm o controle, o poder, o domínio, eles estão intocáveis. O Eterno vai tocar exatamente neles. Então, assim como eles ocultaram dos anjos arrependidos o conhecimento, que é o fundamento falso da mentira, que eles temeram, os anjos arrependidos, conhecer a mentira deles,
para eles se manterem fortalecidos, para eles se manterem sustentados, para eles se manterem em um nível elevado. Eles ocultaram dos anjos arrependidos o conhecimento, para eles mandar, dominar, controlar através do conhecimento. E quem não tem conhecimento, apenas abaixa a cabeça e obedece. Então o Eterno veio trazer o entendimento do alto, que é superior, que supera o entendimento da terra, que transcende, eleva até a eternidade. Porque os anjos arrependidos, eles não têm mais condições de entender a palavra, de receber entendimento do Eterno. Mas os anjos arrependidos, injustiçados, escravizados, presos, dominados, no cativeiro dos anjos arrependidos, o Eterno, nesse dia de hoje, traz para os anjos arrependidos a libertação de uma luz, de um entendimento que supera a terra, supera o entendimento da terra, supera o conhecimento da terra, que é o entendimento eterno, o qual os anjos arrependidos não participam mais e nem têm condições de poder participar, porque a palavra é fechada para eles. Eles não são mais luz, eles são trevas. Então a luz dissipa as trevas. Então os anjos arrependidos que estão recebendo essa luz, esse entendimento que vem do alto, que é do Eterno, é a luz que vai dissipar as trevas. Todo o entendimento dos anjos caídos. Então o que os anjos caídos ocultaram a vocês, não fez falta nem faz falta. Não ia salvar vocês mesmo. Foi só para eles tirar proveito da falta de conhecimento de vocês. E vocês servem de escada para eles subirem e eles ficarem lá no topo mandando em vocês. Mas o Eterno vem com luz, entendimento do alto, entendimento do próprio Eterno, para iluminar vocês e a luz irradiar em vocês e as trevas serem dissipadas. É isso que vocês vão receber no azeite e na lâmpada e no Espírito Santo ministra. Luz, iluminação. O Yahushua disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Yahushua disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá luz. Então hoje vocês ouvem a luz, que um dia esteve no mundo e era a luz do mundo. Mas quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou, a luz dele não foi apagada, ele não deixou de ser luz, ele continua sendo a mesma luz e iluminando o mundo. E hoje, anjos arrependidos, o que vocês estão tendo? Luz. Luz, vocês estão sendo visitados pelo Espírito Santo, a luz do mundo. Quem fala a vocês e com vocês é o Espírito Santo Consolador, que Yahushua disse, eu vou e enviarei o Consolador. Se eu não for, ele não virá. Então vocês não ficaram órfãos, vocês não ficaram abandonados. O Espírito Santo veio e a palavra é o caminho para vocês seguirem. Então, o autor e consumador da fé de vocês está trazendo essa luz para iluminar a mente de vocês, abrir os olhos espirituais de vocês, acordar vocês da consciência morta, despertar vocês do sono da morte, despertar vocês da morte eterna, para que vocês se lembrem de tudo, até do reino, a queda, a rebelião, o arrependimento, o acordo, a vida eterna. Esse mundo, o que fazem aqui porque estão aqui. Então, a luz da vida, a vida eterna, a eternidade, o eterno, fala diretamente com vocês, para iluminar a mente de vocês, para informar a vocês, para despertar vocês do sono da morte, despertar vocês do sono, o qual vocês dormem, que é a morte, para vocês despertar para a vida, abrir os olhos para a vida, se levantar dos mortos e vir para a vida. Quem fala com vocês é o Eterno, o dono da vida, o Criador, o que um dia chamou vocês à existência quando fez o reino, que vocês seriam os filhos do Eterno.
Então o Eterno fala para o mundo, não fala para uma religião exclusiva, uma religião única, é para o mundo, para os anjos arrependidos. Hoje o Eterno divide o mundo, anjos arrependidos e anjos caídos. Sempre o Eterno vai se dirigir aos anjos arrependidos. Sempre o Eterno vai mandar os anjos arrependidos se voltarem para os 2 canais. Espírito Santo, ministre azeite na lâmpada. E se voltar para as Escrituras e receber o Espírito Santo. Sempre. O Eterno nunca vai tratar com o anjo caído. O Eterno nunca vai tratar com a morte. Vai tratar com os que têm a possibilidade de reviver e voltar. Então é isso que o Eterno diz. Para os anjos adormecidos. Os anjos arrependidos, adormecidos. Que dormem no sono da morte. Acordem, acordem, acordem. Escutem, escute a voz do Pai. Escute o Pai. Um dia o Pai criou vocês no reino do Eterno. No reino. O Eterno sempre viveu sozinho uma eternidade na eternidade. E ele não quis mais viver sozinho. Ele não quis mais estar sozinho. Então ele criou um reino e chamou todos os anjos à existência. E esses anjos passaram a seus companheiros, a seus filhos, a seus amigos dele. Até que houve a rebelião. E houve os que participaram e se arrependeram. E houve os que não se arrependeram e morreram. Então o Eterno, ele não chama de volta os que morreram. Porque para os que estão mortos não tem mais jeito. O Eterno chama de volta os que têm alma e consciência, os que não morreram, a morte eterna. A morte eterna é quando desencarnar, morrer a morte física, aí vai para o lago de fogo, a morte eterna. Mas o Eterno chama hoje, acorda. Acorda da morte, acorda desse sono, desperta. Escuta a voz do Eterno. Para vocês se levantarem da congregação dos mortos e os 2 canais e a palavra iluminar vocês e mostrar o caminho de volta para o Eterno. E vocês saírem da congregação dos mortos e voltar para a congregação dos vivos, congregar ao Eterno na congregação dos vivos e vocês serem alcançados para voltar para o reino do Eterno, a vida eterna com o Eterno, não mais o estado de morte para a morte eterna, o lago de fogo, mas o estado de vivos para a vida eterna. Então essa é a palavra no dia de hoje que o Eterno diz a todos vocês, anjos arrependidos, adormecidos no seio da morte, no sono da morte. Acordem, acordem, levantem-se da congregação dos mortos. Se dirijam para os canais. Se dirijam, venham ouvir os canais, venham. O Espírito Santo ministra azeite na lâmpada, venham. E vocês serão iluminados para voltar para casa. Por esse raio de luz, por esse flash de luz que o Eterno alcança vocês. Iluminando novamente, iluminando mais uma vez, para vocês voltarem pelo caminho da luz, porque as trevas é o caminho da morte, é ir para a segunda morte, o lago de fogo, mas hoje o Eterno chama para a luz, para seguirem a luz, para vir para a luz. Vocês verão uma luz chamando vocês, e vocês virão para os 2 canais, para serem iluminados por essa luz que chamou vocês. O Eterno é o Pai de vocês. O Eterno não é uma religião. O Eterno, depois da queda, quando vocês caíram, mas vocês se arrependeram, vocês seriam recuperados no jardim. Lá o anjo caído foi e fez Adão e Eva morrer, e vocês nasceram nesse mundo morto que é o mundo dele, no sono da morte, dormindo. Então hoje o Eterno acorda vocês e chama vocês para recomeçar uma caminhada com o Eterno, através dos 2 canais, através da palavra. E hoje
O Eterno classifica o mundo, não mais com religiões, não mais como religiosos, não mais como pessoas que participam de um grupo religioso, que participam de uma religião que tem o seu Deus, que tem um Deus. O Eterno deixa esse lado para os anjos caídos, em corpos de carne nessa terra, os mortos. O Eterno deixa os mortos seguirem os seus deuses mortos, os anjos caídos que estão em um corpo de carne nessa terra. O Eterno deixa a religião, os deuses mortos, para esses anjos caídos, mortos, seguirem os seus deuses mortos. E hoje, o Eterno chama no dia de hoje, todos, nos 4 cantos da terra, aonde houver um anjo arrependido, seguir a ele. Ele tem um jeito para encontrar, ele sabe como encontrar. Seguir a ele pela palavra. Sendo pelos canais, os anjos sabem como resolver. Mas o Eterno chama aonde tiver um anjo arrependido, nos 4 cantos da terra. O Eterno chama para um conserto. O Eterno chama para uma reconciliação. O Eterno chama para ele, o Pai espiritual, o Criador de todos vocês. Almas viventes nessa terra, anjos arrependidos, consciências vivas nessa terra. O Eterno chama todos vocês, todos, para um acerto, para um conserto, para um arrependimento, para uma vida nova, para andar na luz, para serem apresentados à luz, para terem um encontro com a luz, para viverem na luz. Vocês verão uma luz que chamarão vocês, que guiarão vocês, iluminarão vocês e mostrarão o caminho da vida eterna para vocês. Anjos arrependidos, o Eterno chama vocês e já acordou vocês do sono da morte, já levantou vocês da congregação dos mortos. Agora vocês só têm que seguir a luz, vocês só têm que vir para a luz. E vocês que têm o canal ao alcance, que os anjos vão resolver tudo, para quem não tem o canal ao alcance, vocês virão para o canal. Os 2 canais. Os anjos resolverão essas tarefas dos canais. Para os anjos arrependidos que não têm os canais, os anjos resolverão essa questão. E eles virão para o canal. Para os 2 canais. Eles virão para a palavra. E eles serão iluminados. E a luz alcançará eles, para revestir eles da vida eterna, do manto eterno da salvação. O Eterno vai estender o manto eterno da salvação sobre os anjos arrependidos, para tratar em levar eles de volta para o reino de luz, para o reino de amor, para uma grande reconciliação, um grande concerto, uma grande festa do casamento do seu filho com sua noiva. Então o Eterno prepara todos os convidados através dessa luz que vai rodear a terra e alcançar os anjos arrependidos e tratar desse assunto de salvação e vida eterna, para que eles consigam encontrar o Pai que um dia foi perdido, um dia foi esquecido, um dia foi abandonado, um dia foi deixado e substituído por um filho rebelde, o anjo caído. Mas agora o Eterno volta e passa esse filho caído para trás. Passa Deus Sol para trás, passa Baal para trás, e o Eterno segue na frente. E os filhos, anjo arrependido, acompanha mais uma vez o Pai. Segue mais uma vez o Pai. Segue mais uma vez o Pai. Volta para o Pai. Para o seio do Pai, para os braços do Pai, para uma vida com o Pai, na eternidade. Esse é o chamado do Eterno para os anjos arrependidos. Ouçam, escutem.